No dia 12 de fevereiro, a Defesa Aérea dos Estados Unidos derrubou um novo objeto não identificado que sobrevoava o estado de Michigan. Com esse, já é o terceiro caso em 3 dias. Segundo alguns jornais, há uma análise em andamento para verificar se esses objetos têm relação com um balão chinês que foi abatido no Alasca. Mas afinal, o que é tudo isso? São extraterrestres? São apenas balões espiões? No vídeo de hoje vou te falar tudo o que se sabe sobre esses objetos estranhos que estão sobrevoando os céus. Mas antes de te manter atualizado sobre esse assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber as melhores curiosidades e histórias que toda semana eu tô postando aqui. Tudo certo? Eu sou o Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Sabe-se que esse novo objeto foi abatido quando sobrevoava o Lake Hiller, um dos 5 grandes lagos que fica entre Michigan e Ontário, no Canadá. Esse objeto foi derrubado pela capacidade de vigilância e porque estava sobrevoando próximo a locais militares dos Estados Unidos. Com isso, se deu início a um trabalho muito importante das equipes de resgate para recuperar os destroços desses objetos, que serão levados para uma análise. E a expectativa é que a partir disso possa trazer mais informações sobre o paradeiro destes objetos. O que se sabe é que são objetos diferentes do balão chinês, que tem o tamanho de um ônibus e que foi o primeiro a ser abatido pelos Estados Unidos. Segundo informações, esses novos objetos tinham um tamanho menor, como por exemplo de um carro pequeno, e aparentemente não tinham equipamentos de vigilância. O que ainda não sabem é por que estavam sobrevoando o espaço aéreo e nem a quem pertenciam. O governo americano reforçou o sistema de vigilância aérea depois desse incidente com o balão chinês, pois esse incidente causou uma crise diplomática e também trouxe várias críticas ao governo americano. O presidente Joe Biden sofreu várias críticas, principalmente da oposição, os republicanos dizendo que Biden demorou para derrubar esse balão, o que poderia representar um risco à segurança nacional. Biden afirma que não seria possível derrubar esse balão antes, pois seria algo perigoso e ainda por cima ele estava sobrevoando acima do limite para a aviação civil. Algo bem diferente dos outros objetos e ainda não foi confirmado se são balões ou não. Em relação ao balão chinês, o governo da China segue dizendo que esse balão tinha fins meteorológicos e que a atitude que os Estados Unidos teve de derrubar esse balão foi um exagero, resultando em um pivô de crise diplomática, pois os Estados Unidos e a China já têm relações muito tensas, o que acabou piorando mais ainda. E para você que ainda não sabe o motivo da tensão entre os Estados Unidos e a China, eu vou te passar aqui um breve resumo. China e Estados Unidos estavam vivendo momentos de tensão e conflitos nos campos diplomático e econômico desde muito tempo atrás, mas algumas das disputas atuais têm suas raízes em meados do século XX. Nesse período, os Estados Unidos haviam apoiado os nacionalistas durante a Revolução Chinesa, além de terem assinado um acordo de proteção mútua com Taiwan, território considerado uma província rebelde pela China. Em um contexto de Guerra Fria, a China rompeu com a URSS e houve uma reaproximação com os Estados Unidos. Na década de 1980, enquanto os Estados Unidos reafirmaram a sua hegemonia internacional, a China dava início a importantes reformas internas, com destaque para sua gradual abertura econômica. Como resultado, a economia chinesa cresceu de maneira acelerada no final do século XX. Nos anos 2000, o país alcançou um papel importante no cenário econômico internacional. A China tornou-se a segunda maior economia do mundo e a sua indústria passou a se destacar em diversos setores, notadamente tecnologia e telecomunicações. Embora China e Estados Unidos venham mantendo relações comerciais e diplomáticas, o crescimento chinês é interpretado como uma ameaça à hegemonia econômica estadunidense. Em 2018, teve início uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, com o país norte-americano anunciando tarifas sobre os produtos importados chineses. As tensões se acirraram com a alegação pelos Estados Unidos de espionagem por parte de grandes empresas chinesas do setor de telecomunicações, como a Huawei, uma das pioneiras da tecnologia 5G.
No ano de 2022, a China viu como uma provocação direta a visita de uma congressista norte-americana à ilha de Taiwan, aumentando o clima de tensão entre os países. E esse é o motivo pelo qual os dois se estranham. Segundo a fala do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre esse objeto que sobrevoava o Canadá e foi abatido, ele fala que esse objeto que estava sobrevoando foi visto como algo perigoso e que por isso ele deu ordem para abatê-lo. As equipes de recuperação estão no local a fim de encontrar e analisar o objeto. Que ele conversou com o presidente Joe Biden e juntos vão continuar a fazer todo o necessário para proteger a soberania do espaço aéreo americano. Porém, segundo a imprensa chinesa, um objeto voador também foi avistado por lá e que eles estão se preparando para derrubar esse objeto. Ainda não se tem mais informações sobre isso, apenas este trecho que está interligado ao Partido Comunista Chinês. Lembrando que a China continua dizendo que o primeiro balão tinha apenas fins civis, mas os Estados Unidos seguem afirmando que não, que era um balão de vigilância com equipamentos que poderiam coletar informações e ser prejudiciais à segurança do país. Segundo os Estados Unidos, eles chegaram à conclusão que era um balão espião depois de analisar os destroços, mas a China segue negando. Segundo a China, esse balão foi parado no espaço aéreo americano por engano, um desvio de rota. Mas deixa aqui nos comentários se você acredita que tudo isso foi só mal entendido ou se a China está dando algumas desculpas para encobrir uma possível espionagem. O que se sabe é que o Ministério das Relações Exteriores da China falaram que o governo americano enviou pelo menos 10 balões de alta altitude para espionar o seu território desde janeiro de 2022. Logo depois, a Casa Branca negou tudo, nesta segunda-feira, 13 de fevereiro. Falaram que eles não operam em qualquer balão de espionagem sobre o espaço aéreo chinês. E um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos diz que a China tem um programa de espionagem de balões, ligados ao Exército Popular de Libertação dos Chineses que violou a soberania dos Estados Unidos e de mais de 40 países em 5 continentes. Com isso, vários países também disseram que estão rastreando seus espaços aéreos para tentar identificar mais balões espiões. Até o secretário-geral da OTAN se envolveu na discussão, acusando chineses e russos por vários atos de espionagem militar. Com tudo isso acontecendo, já deu para ver que com toda essa história de balões, OVNIs e espionagem, vai aumentar muito mais a tensão entre a China e os Estados Unidos. As duas potências que vêm colecionando divergências em várias áreas. Pois é, cada lado tem sua história. China fala que os Estados Unidos vem mandando balões de espionagem desde janeiro de 2022. Se for verdade, ela poderia estar querendo revidar. Por outro lado, os Estados Unidos nega tudo e diz que os chineses e russos estão espionando mais de 40 países em 5 continentes. Ninguém sabe a história ao certo, mas já parou para pensar na possibilidade de que seja extraterrestre sobrevoando os céus e que um país está colocando a culpa no outro? Bom, isso é só uma teoria. Mas me diz aí, você acredita em extraterrestres? Acha que tudo isso que está acontecendo seja influência deles ou só são dois países com divergência se estranhando? Me conta aqui nos comentários que eu tô louca pra saber o que é que tu acha. Ah, e se gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para ficar por dentro das melhores curiosidades e histórias do mundo. Um forte abraço, tchau, tchau.